Alguém tem alguma pergunta, dúvida? Se não, vamos embora. Tá, então vamos lá. Essa UC aqui, tá? Como eu já falei para vocês, né? Ela é composta aqui por 4 atividades, tá? Sendo essas duas últimas aqui um pouquinho mais trabalhosas. Porém, na próxima aula, a gente já vai fazer essa atividade 3 aqui junto. Pelo menos a gente vai iniciar, né? Se der tempo da gente concluir ela toda, eu creio que vai dar, a gente conclui. Se não, já vai ficar uns 90% pronto. Da mesma forma, a final, tá? Vamos dar uma olhada aqui nessa atividade 2, tá? Que é uma atividade avaliativa. É uma atividade tipo questionário, né? Olha só. Lembrando, né, pessoal, a gente vai aqui comentar um pouquinho sobre algumas delas, né? Mas eu creio que quando vocês forem resolver aí, né? Não sei se vocês vão resolver já agora ou depois, né? É, é, essas atividades aqui, elas mudam, né, as alternativas, né? Por exemplo, ali o CREA tá na posição 5, né? Aí talvez num outro momento que tu for querer resolver, ela já vai estar numa outra posição. Então é importante ter isso em mente. Olha só, primeiro que os conselhos de classe profissional são organizações criadas, né, para regulamentar as profissões que representam, né? Aí elas são responsáveis pelo registro, pela regulamentação, orientação e fiscalização do exercício profissional. Aí, no caso da eletrotécnica, o órgão responsável na esfera regional aí aqui já tem uma questãozinha aqui, né? Mas assim, de acordo com o texto que a gente leu aqui, qual dessas opções aqui vocês consideram ser a correta? A1, professor? Não, Não, Para mim é a 3, CRO. Conselho Regional de Odontologia, CRO. É o CRAS, professor. A 2. O CRAS, Nenhuma o dessas. CRAS é onde a gente vai lá e tira a Bolsa Família, né? É a 5, professor. Seria o CREA, Aí, mas só que é o sim, CRM, né? Não, CRM não, CFT. isso, vocês estão atentos. Sobre esse assunto, né, a gente comentou na última aula, né, que o conselho de classe que representa, né, os técnicos em eletrotécnica é o CFT, Conselho Federal dos Técnicos Industriais. Ainda tem um industrial aí que era para ser CFTI, né? Mas é só CFT, tá? É, então essa questão aqui ela precisa ser atualizada, né? Eu vou até reportar lá para o pessoal aí que toma conta aí do sistema para dar uma atualizada aqui nessa questão. Houve um período, né, se eu não me engano, até 2019, por essa faixa aí, que o conselho, né, é, que representava também os técnicos em eletrotécnica, técnico em mecânica, enfim, todos os técnicos, né, a nível industrial, era o CREA, tá? Mas hoje em dia é o CFT, tá? Só que assim, para responder, né, a nível dessa questão em si, não pode ser o CRM, né, porque é o Conselho Regional de Medicina, nem o CRAS, que eu não sei o que quer dizer o CRAS, mas não é CRO, Conselho Regional de Odontologia, ou OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, né, o CREA, é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, então é o CREA, tá? Tranquilo essa aqui? Tranquilo. Olha aqui a segunda. Sobre a anotação de responsabilidade técnica, que é a ART, que nós comentamos, né, na última aula, no sistema CONFEA, CREA, né,
qual das alternativas é correta? Quer dizer, tem algumas questões aqui que discorrem sobre a RT. A gente vai verificar qual delas é correta. A primeira, Professor, oi, desculpa lhe cortar aí. No caso dessa primeira questão aí, vocês vão reformular a pergunta, no caso, porque não tem a sigla aí que representa os técnicos, né? CFT, não, sim, No caso, não, seria ali não, aquela última, no caso, né? mas nesse momento, como ela não vai ser reformulada ainda, né, vocês respondam aqui a 5, o CREA. Assim, isso mesmo. Isso, tá. Respondam o CREA. A segunda aqui, ó. Sobre a RT, né? O que é? Qual das alternativas é correta? A RT relativa à execução de obra ou prestação de serviço deve ser registrada após o início da respectiva atividade técnica? Tipo assim, eu vou fazer um serviço, né? E eu vou ser responsável, né, daquele serviço. Aí está dizendo que eu devo registrar após o início da atividade, está meio estranho, né? Não, é antes. Isso. A outra, a anotação de responsabilidade técnica é um instrumento legal instituído por lei federal, né, e que define apenas as obrigações para os profissionais e os direitos dos contratantes de seu serviço. Tipo assim, está dizendo que ela tem apenas obrigações, né, para os profissionais e os direitos dos contratantes. Está meio estranha também, vamos deixar essa aí por enquanto, né? A terceira, não é necessário efetuar a baixa da RT na conclusão, quando houver interrupção de obra ou serviço. Olha só, isso aqui, na verdade, puxou até a minha orelha agora. Porque assim, tu vai fazer um serviço, por exemplo, o colega aí fez um projeto de uma subestação, né? Se ele está desenvolvendo esse projeto, aí a primeira coisa que ele vai fazer em conjunto, claro, com o desenvolvimento do projeto, é emitir a RT, né? Emitir a RT. Então, essa RT é emitida antes do serviço, né? Aí, após a conclusão do serviço, né, quando tudo está finalizado, né, aí tu deve efetuar a baixa da RT, né? Tipo assim, porque quando tu efetua a baixa da RT, tu te livra das obrigações, tipo, tu deu por finalizado aquele serviço ali. Entenderam a lógica da questão? Então, aqui a terceira questão, ela está dizendo assim que não é necessário efetuar a baixa da RT na conclusão, né? Entenderam? A baixa da RT deve ser, sim, realizada, tá? E eu tenho um monte para baixar, toda vez eu esqueço. Vamos lá, quarta. A ART, referente à execução de obras ou à prestação de serviços que abranjam mais de uma unidade da federação, pode ser registrada em qualquer CREA onde for realizada a atividade. A ART referente à execução de obra, né, que abranjam mais de uma unidade da federação, pode ser registrado em qualquer dos CREAs onde for realizada a atividade. O que vocês acham em relação a essa alternativa? Está dizendo assim, que eu tenho um serviço, né, que ele vai ser realizado em outro estado, né? Em outro estado. E eu posso emitir, né, uma RT em diferentes localidades. Eu acho que pode sim. Eu acredito que sim também, professor. Pode sim, só que para quem aí pretende, né, fazer essas questões aí futuramente, porque funciona mais ou menos assim.
Por exemplo, eu sou registrado no CREA daqui, né? No CREA Pará. Se eu quiser emitir uma RT, né, em outro estado, eu devo pedir, como é o nome, como é o termo correto, um visto, uma espécie de visto do CREA lá do outro estado. Quer dizer, eu vou ter que pagar uma taxa nova para o CREA de lá. Funciona assim, não é os CREAs, né? O CREA não é unificado, entendeu? Registrei aqui, pronto. Eu posso Mas emitir para um isso, RT para em... ele poder reconhecer, professor, é isso? Sim, porque, ó, é... repete a tua pergunta, só para eu entender melhor O assim, o senhor falou contexto. que se a pessoa quiser, ela vai ter que pedir o visto no outro estado. Vamos dizer que se o senhor for para o Rio Grande do Sul. E aí, o Rio Grande do Sul vai ter que ler realmente, ver se o senhor está com o certificado, se consta tudo Isso, direitinho, para ela isso, poder reconhecer. Aí esse é o serviço que ela está cobrando, que é a taxa, que ela vai rever tudo, se realmente o senhor... isso. Isso aí eu tenho que ter o visto, entendeu? Qualquer CREA que eu quiser ir, né? Eu tenho que ir pegar esses vistos aí. Tem uns que a taxa é mais cara, outros é menor. Atualmente eu só tô com o daqui mesmo. Eu peguei um projeto uma vez para fazer no Piauí. Só que aí cada CREA ele tem as suas burocracias. Aí lá era uma burocracia tão grande no momento, né? E a taxa também, aí depois eu ia ainda ter que pagar a anuidade lá, e meio que não valia a pena, entendeu? Que era um projeto pequeno, sistema fotovoltaico, né? E eu não, no momento eu não estava com pensamentos, né, de adentrar no mercado de lá, enfim, tá? Mas aí tem essa questão, né? E com certeza a finalidade é financeira, né? Porque hoje em dia aí com o sistema aí dá para unificar tudo tranquilamente, né? Só que não é assim que funciona, tá? Então já fiquem cientes a respeito disso. Aí, o fato de o profissional ser qualificado e autorizado a realizar a função já desobriga o registro de ART, de execução de obra ou prestação de serviço. Isso aqui está falando assim, o fato de alguém ter o diploma, né? Ter um diploma já desobriga ele, né, de emissão de ART. O que vocês acham? É claro que não, né, professor? Isso. Errado. Então a primeira está errada, né, que a gente viu. Essa quinta aqui também. A segunda, né, também. Qual é a correta? Acho que é a 4. Acho que vai ser a quarta aí. Isso. Aí vocês guardem ela aí, porque às vezes tem erro no sistema. Já deve ter acontecido com vocês em outras UCs, né? Que tu faz o cálculo, corrige lá e o sistema ele marca como uma errada, né? Aí, se vocês verificarem isso, vocês reportem aí e a gente vê o que a gente faz em relação ao sistema. Tranquilo aí a segunda questão, né? A gente vai comentando aqui e vai aprendendo algumas outras coisas novas, né? O desempenho profissional está diretamente relacionado às atribuições aprendidas, né? E que fazem parte da grade curricular do profissional. Essa informação é registrada no sistema do CREA e na carteira de identidade do profissional. Além disso, o desempenho das atividades do técnico está vinculado à ART, que visa responsabilizar o profissional, né, pelo exercício de suas funções. É importante destacar que negligenciar a emissão de ART pode resultar em multa para o profissional. Isso aqui é verdadeiro ou falso? Verdadeiro, professor. Verdadeiro, professor. Isso.
Quem pode ler aí a quarta aí para mim, porque hoje eu tô meio ruim da garganta. As normas técnicas. Marque todas as respostas que julgar corretas de acordo com o texto abaixo. As normas técnicas são documentos de referência nacional e a normatização é o processo que formula e aplica regras para resolver problemas existentes ou potenciais. Com base em princípios fundamentais, a normalização busca, entre outras coisas, primeiro, contribuir com a economia do país; segundo, aumentar a produtividade; terceiro, gerar confiança e aceitação dos produtos; quarto, organizar o mercado; quinto, atender às expectativas dos clientes. E vocês consideram, né? Está meio estranha essa questão. Ó, as normas técnicas são documento de referência nacional, né? Todas as normas, tá? Tá falando de norma de uma forma geral, né? Aí a normalização ou padronização, né? É o processo que formula e aplica regras para resolver problemas existentes ou potenciais, com base em princípios fundamentais. Aí, a normalização busca, entre outras coisas, a padronização, né, a criação de norma. Qual o intuito das normas técnicas? Né? Então, contribuir com a economia do país. Vocês consideram essa alternativa correta? Não, isso aí para mim não. Olha, Tem um pouco de sentido, mas eu acho que para essa especificação aqui, eu acho que não. aumentar a produtividade. O que vocês Não, acham? não faz sentido, professor. Não faz sentido nenhum. Olha, porque assim, né? Para mim, a primeira e a 12, ela fazem um certo sentido, né? Porque a partir do momento que a gente tem normas, né? Normas. Se eu tenho uma norma, eu estou estipulando padrões, né? Estou estipulando padrões. E se eu tenho um padrão, eu tenho uma sequência, eu tenho certeza de que algo vai ser feito sempre da mesma forma, né? Eu tenho organização, tá? Então, isso de certa forma contribui, né, com a economia do país, que a partir do momento que tu tem padronização ou normalização, né, como está sendo citado aqui, a gente, de certa forma, está contribuindo sim, né, com a economia e o desenvolvimento do país. Tem também um aumento da produtividade, gera confiança, aceitação do produto. Eu marcaria também. Agora, organizar o mercado já não. Atender as expectativas dos clientes também faz sentido. Então, eu marcaria. A única que eu não marcaria era a 4. Né? Mas aí vocês vão marcar e vamos ver. Essa aqui eu nem olhei como é que tá no sistema, tá? Mas aí vocês compactuam aí do mesmo pensamento que eu nesse momento? Faz algum sentido? Eu achei que seria 3 ou 5. Essa aqui eu vou deixar para vocês depois de darem uma lida, mas com calma. Olha, a quinta também fala de norma. A normalização, né, é o processo de desenvolvimento, difusão e aplicação de normas técnicas que garantem eficiência, segurança e qualidade, aquilo que a gente estava comentando, né? Aí, com base nos objetivos da normalização, relacione a coluna da esquerda com as descrições corretas da coluna da direita. Redução de custos na produção e no consumo,
tornando os processos mais eficientes e competitivos. Que venha a ser isso. Porque, assim, essas duas aqui alternativas, assim, vocês conseguem encontrar a resposta dela melhor lá no livro, entendeu? Que tem esses assuntos aqui, tem essas palavras-chave aqui. Ó, simplificação, segurança, economia, de boa? Então, antes de vocês responderem, é bom dar uma passada lá no livro. Deixa eu até ver aqui qual página tá mais ou menos. Só um momentinho. Que é a parte que fala das normas. Tá abrindo o livro aqui. Ó, é aqui na página da 63, vou mostrar para vocês aqui. Ó, no livro 1, aí aqui, ó, da página 63 até a 78. Mas deve estar por aqui, ó. Organização, ó, aqui nessa parte, organização, por aqui assim. De boa? A resposta ali da questão número 2, aliás, da 3 e da 4, né? Aí essa 6 aqui já fala mais a respeito de projeto. Ó, o desenho de instalações elétricas segue os conceitos de desenho técnico, usando representações gráficas padronizadas, né? Para a representação dos componentes e elementos de um sistema elétrico, é necessário o uso correto de símbolos e normas específicas. Qual das alternativas abaixo define corretamente um dos princípios essenciais de um desenho, né, de instalação elétrica? Quer dizer, qual dessas alternativas está definindo, né, que vem a ser, qual define corretamente um dos princípios essenciais de um desenho técnico? O uso de cores nos desenhos é obrigatório. Não tem nada a ver, né? O uso de cores no desenho é obrigatório para diferenciar circuito monofásico e trifásico. Não tem nada a ver. Os símbolos usados em desenho de instalações elétricas devem seguir normas padronizadas. Tá meio... Não. O memorial descritivo substitui a necessidade. Também não. Todo desenho de instalação deve incluir uma planta baixa. Não. O desenho técnico de instalações elétricas só é necessário em projeto de grande porte. Não a 5, né? Todo desenho de instalação elétrica deve incluir uma planta baixa detalhada. O memorial técnico substitui a necessidade. Não. Eu acho que é a 4. Ó, a NBR 54
NBR 544. Ah, tá. A NBR 544 é a norma de desenho. Ó. Os símbolos usados em desenho devem seguir normas padronizadas. Só que essa NBR que ela foi cancelada já há muito tempo já, na verdade. Só que ela ainda é usada, né? Assim, os desenhos, né? Tá. Qual das alternativas abaixo define corretamente um dos princípios essenciais de um desenho? Para Essa mim. 2 aí, né, pessoal? Eu acredito que seja 2. E aí, o que os outros colegas acham? A 1 não é, a 5 não é, a 3 também não. Olha, a 2 aqui, Eu já li, pessoal, esse livro aí, fala mesmo que isso aqui é desenho padronizado, que essa norma ela já foi extinta, mas o pessoal que faz desenho, né, os engenheiros, sim, eles eles continuam usam. usando ela, continuam É, usando essa norma sim, técnica aí. sim, porque é desenho, né? Não tem texto em si, né? Todo desenho deve incluir uma. Todo, olha esse 4 aqui, nem sempre, né? Nem sempre, tá? Então, aparentemente mesmo, tá mais com um cara que é a 2. Ah, fica entre a 2 e a 4, mas 90% aqui. Lembrando que isso aqui não é eu que elaboro, né? E aí, quem vai na 2 ou na 4? Eu vou na 2, professor, porque eu li isso aí lá no livro 1 lá, fala sobre essa regra aí. Aí eu optaria pela 2. Se tiver errado, É, tudo certo. vai Vai ter pela três, 2 aí. vai ter três chances, vai ter três chances. Lá fala até sobre É, a espessura da linha do desenho, da tinta, né? Da sim, linha, na verdade, do desenho. Ela sim. tem um bocado de coisa lá falando lá, sobre desenho, linha, os Uhum. tracejados do desenho. Olha, é bom saber que tu tá mesmo realmente estudando. Muito bom saber. A sétima. O sistema elétrico predial é composto de diversos componentes, incluindo o sistema elétrico de potência (SEP) e o sistema elétrico de consumo, né? Eles estão interligados, são um só, na verdade, né? E têm a função de distribuir a energia elétrica até o ponto de uso. E qual das opções a seguir descreve corretamente o papel do CEP? Tá? Alguém quer perguntar alguma coisa? Aí, falou alternativa 4. Ó, o CEP atua apenas na distribuição. Não, tá? Já está errado. Na 4 aí, pessoal, é a 4. O CEP é responsável pelo transporte, desde a geração até o ponto de. É, tá. Para a gente ganhar tempo, né? A oitava, o memorial descritivo é parte fundamental da documentação técnica de um projeto de instalações elétricas, descrevendo todos os detalhes técnicos, materiais e normas aplicadas. Qual é a principal função do memorial técnico descritivo? Aqui qual é a função, né, do memorial? Eu vou já terminar aqui, mostrar para vocês como é que a gente pode estar tendo acesso, né, a um memorial descritivo. Então, qual é a função do memorial? Né? Fornecer uma descrição detalhada dos custos? Não. Essa quinta aí, pessoal, essa quinta aí, ó. Apresentar de forma sucinta e esclarecedora os conceitos técnicos, especificação de materiais e normas? Sim, sim. Bora ver aqui a segunda. Ser utilizado apenas em projeto? Não, tá errado, de pequeno porte, né? Detalhar exclusivamente materiais? Não. Substituir o desenho? Não. Então
Realmente, essa aqui está mais clara. Essa outra aqui, isso aqui dá trabalho, né? O levantamento de carga das unidades, que inclusive na próxima aula, até peço que vocês venham com caderno, né, o computador, caneta, para a gente fazer essa atividade juntos, tá? O levantamento de cargas das unidades consumidoras é parte essencial, né, do memorial descritivo de instalações elétricas, tá? Inclusive, eu vou até mostrar daqui a pouco um memorial, né, para sistema fotovoltaico, e lá tem um quadro de cargas, tá? Aí, ele detalha as quantidades de tomada, ar-condicionado, iluminação e o consumo total de cada área, garantindo que o sistema elétrico seja dimensionado adequadamente para evitar sobrecarga e assegurar a eficiência. Então, a gente tem um quadro aqui, né? Quadro de carga. Deixa eu ver esse quadro aqui. É um quadro simplesão, né? Com base no levantamento de carga, identifique a quantidade de lâmpada LED de 9 watts instalada na circulação LAB e a carga total em watt na recepção. Então, é para a gente olhar para o quadro e ver, identifica a quantidade de lâmpada LED 9 watts. Aqui no Lab. Cadê o Lab aqui? Circulação Lab, né? 36 lâmpadas de LED ali, ó. Ó, Circulação Lab. Tá aqui, ó. Iluminação LED. Ó, que ele tá perguntando primeiro, ó. Identifique a quantidade de lâmpada LED 9 watts instalada na circulação. Deve ser um corredor do laboratório. Quer dizer, quantas lâmpadas de 9 watts tem aí? Aí a gente vai olhar para cá. Deixa eu mudar de tela aqui para eu riscar para vocês verem. Circulação Lab, cadê? Eu sou muito ruim de... Meu Deus. 3, professor. Tá aqui, Circulação Lab, ó. Tá aqui, ó. 3, né? 3, que é aqui, ó. 9, ó. Iluminação. Porque, ó, esse quadro, ele me diz que tem lâmpada de 2 potências, ó. Tem iluminação com lâmpada de 9 watts, né? E tem lâmpadas também, ó, de 36 watts. Então, nesse corredor aqui, né, que é chamado Circulação Lab, ó, não tem nenhuma lâmpada de 36, né? Como a gente pode ver aqui, não tem nada marcado, mas tem 3 de 9. Confere aí, todo mundo conseguiu entender? Positivo, senhor. Agora vamos olhar aqui o outro que está sendo pedido. Ó, agora ele está me perguntando ó, então 9, tudo tem 9, só pode ser 9, né? Não, todas as alternativas é 9, ó. Agora que eu olhei. E a carga total, né? A carga total em watts na recepção entrada. Tá aqui, ó, recepção entrada. Aí tá perguntando qual é a carga total, a potência total, né, na recepção entrada, bem aqui. Deu 11.460, não é isso? Então, qual é a alternativa? É a 3, professor. Isso. Todo mundo conseguiu compreender aqui? Eu entendi, professor. Porque esse quadro de carga, que inclusive é a atividade da semana que vem que a gente vai começar a fazer,
Esses quadros de carga aqui, pessoal, eles são parte do projeto elétrico, né? Todo projeto elétrico predial, ele tem esse quadro de carga, tá? Esse quadro de carga que está sendo mostrado aqui, ele está bem simplesão, né? Tá faltando muitas informações. Aqui a gente tem, né, informações de setores, né? Tem setores, tá? E tem aqui informações de algumas cargas, né? Tomada, ar-condicionado e iluminação tem um total. Na internet a gente consegue encontrar diversos modelos de quadro de carga, né? No livro didático vocês têm alguns, tá? E é legal que quem tem Excel, né? Quem tem computador, quem sabe mexer no Excel, você mesmo crie, né, o seu quadro de carga ou monte, né, no Excel, porque ali tu consegue automatizar o processo, né? Porque nesse quadro de carga, assim, um profissional mesmo, né? Por exemplo, tu vai ter informações dos circuitos, tu vai ter informação do disjuntor, do cabo, em qual fase, né? Por exemplo, aquele circuito ele está conectado. Imagina um circuito trifásico, né? Qual dessas fases esse circuito ele está conectado? Se é no 1, no 2 ou no 3. Enfim, o quadro de carga, ele é um mapa geral, né, de tudo que há de mais importante, né, no circuito. A gente pode colocar qual é o DR, que protege aquele circuito, DPS, enfim, tá? Estou até montando eu comecei aí, só que eu não terminei, um automático, né, que a gente só preenche algumas coisas e ele já faz tudo automaticamente. Mas aí eu vou dar uma acelerada nele e vou postar para vocês lá no mural, né? Para vocês mesmo, né? Para o dia a dia, enfim. Não é nem para entrega de atividade. Aí aqui, essa 10 aqui, né? Que inclusive a resposta está lá no SCORM dessa atividade aqui. Mas bora ver se a gente consegue aqui, pela lógica, responder, né? Ó, considerando o cronograma apresentado, uma das atividades mais longas é a elaboração do orçamento detalhado. Sabendo que essa atividade, orçamento, né, detalhado, não pode começar antes da conclusão das atividades, óbvio, né, anteriores, qual é a data final para o término do projeto, considerando que o cronograma está seguindo normalmente? Então, aqui tem algumas datas, né? Aqui já deu para olhar mais ou menos. Essa eu vou deixar para vocês lerem lá no SCORM e responderem. Tranquilo até aí? Então, essa é a atividade, né? Atividade número 2, tá? Creio que hoje mesmo já dá para finalizar ela, né? Não vão deixar essas atividades aí para a última hora, senão vocês podem se enrolar, né? Vai deixar acumulando aí, não é muito legal. Na última aula a gente parou aqui, né, pessoal? No memorial técnico descritivo, tá? A concessionária, né, de uma forma geral, ela exige, né, exige a entrega, né, de um memorial técnico descritivo, tá? Porque quais são os projetos que o técnico, né, pode desenvolver? Subestação, mas assim, a nível de concessionária, né? A nível de concessionária.
Porque tem alguns projetos que a concessionária em si ela não vai te solicitar, né? Outros sim, alguns sim, outros não. Os que ela vai te solicitar, né, projeto para aprovação do mesmo. Sistema fotovoltaico, né, micro e mini geração. Vocês sabem a diferença de micro e mini geração? Sim ou não? Microgeração é quando a gente tem um sistema cuja potência dele é até 75 kW. Isso implica dizer que eu tenho um inversor, né, um inversor fotovoltaico com essa potência de 75 kW, que é muita coisa, tá? Ou essa potência ela pode ser dividida em inversores menores, né? Por exemplo, eu tenho sete inversores de 10 e um de 5, totalizando os 75. Então, microgeração é quando a gente tem de potência de inversor até 75 kW. Acima disso, já é mini geração. Tá? Então, projetos de micro e mini geração, além de uma série de documentos, a concessionária ela solicita memorial técnico descritivo, projetos de subestação, de como é o nome, centro de medição coletiva, tá? Também a concessionária solicita, enfim. Vou mostrar para vocês aqui rapidinho um exemplo, né, de um memorial técnico descritivo. Olha só, vocês como técnicos, tá? Não tem outra, assim, vocês, uma hora ou outra, vocês vão ter que esbarrar, né, com norma, vocês vão ter que ler norma técnica, tá? Assim, às vezes é meio chato, mas é essencial, né? Faz parte, tá? Então, a Equatorial, tá? Ela tem uma série de normas que ela disponibiliza gratuitamente. Só entrar no site, o Equatorial Pará, né? Vem bem aqui, normas técnicas. Ó, aí, normas técnicas novamente. A Equatorial, inclusive, ela até mudou o site, né, dela, tudinho. Tá? Mas a gente não consegue ainda acessar a forma antiga aqui, né? E vem aqui de novo em norma técnica. Olha só quantas normas tem. Por exemplo, olha, reparo em estrutura de concreto, porte para padrão de entrada, é a NT 45. Materiais aprovados por fornecedor. Olha, essa aqui é pequena, essa norma aqui. Essa 42, ó, critério de conexão de recarga de veículo elétrico. Essa aqui é para, vou chamar, projeto, né, de carregadores veiculares, tá? Tem que ler a NT 42, é importante isso aqui. É pequena essa norma, deixa eu até olhar rapidinho aqui quantas páginas ela tem. Ó, 20 páginas. 15 páginas praticamente, que tem a capa final, capa inicial, tem o prefácio. Ó, tem norma aqui para uma série de coisas. Quais normas, assim, obrigatório vocês lerem? Tá? Obrigatório mesmo vocês lerem. Essa aqui, a primeira, ó, NT01. Essa norma, ela fala de fornecimento de energia elétrica em baixa tensão.
tudo aquilo que vocês precisam, né, saber, né, sobre padrão de entrada, tabelas de potência, de cabo, de disjuntor, dimensionamento. Essa NT01, ela é um curso, bem dizer, né? É excelente essa norma, tá? Eu constantemente, né, eu consulto ela, né, quando eu estou dimensionando alguma coisa, especificando alguma coisa, tá? É muito boa, tá? Obrigatória, na verdade, tá? A leitura da NT01, fornecimento de energia elétrica em baixa tensão. Quem vai trabalhar com subestação, né? Quem quer se aprofundar nos conhecimentos de subestação, aí já tem que ler a NT02, que é essa aqui, ó, fornecimento de energia elétrica em média tensão. Então, tu quer te aprofundar em subestação, é essa daqui, que inclusive tem algumas tabelas aqui que te ajudam, né, no dimensionamento da subestação. Quando a gente estiver mais lá para frente, né, lá para o C19, 20, por aí assim, 21, a gente vai estar comentando brevemente, né, a respeito de subestação, tá? E a gente vai estar usando uma dessas tabelas aqui. Agora, o que eu queria mostrar para vocês mesmo é a 20. A 20, ela... Essa subestação que o senhor mencionou aí, ela não é fotovoltaica não, né, professor? Não, subestação tem um transformador. A Sim. NT20, aliás, a NT02, né? A NT02, ela fala a respeito de subestação de uma forma geral, de 75 até, se eu não me engano, acima ali de 500 kVA, né? Qualquer subestação, na verdade, ali, tá? Todos os padrões, tudo que a gente precisa saber está aí nessa norma. Para que tu tenhas um conhecimento de sistema fotovoltaico, de projeto, homologação, é a NT20, que é essa que eu vou mostrar aqui. Ó, eu cliquei aqui na 20, ó. Tudo que eu preciso, tá, para fazer um projeto de sistema fotovoltaico, tá tudo aqui, ó. Toda a documentação tá todinha aqui, inclusive para os outros projetos, né? A Equatorial, ela já disponibiliza, né, os modelos padrão, né, para você desenvolver o seu projeto, tá? Como a gente está falando de memorial técnico descritivo, tá? Por exemplo, eu vou fazer um projeto de sistema fotovoltaico. Quais documentos eu preciso, né, enviar para a concessionária? Tá tudo aqui na norma, né? Eu vou ter que ler a norma para descobrir. Futuramente, né, quando a gente estiver discorrendo, né, sobre o assunto, aí eu mostro para vocês tudinho, disponibilizo modelos, enfim. Aí para a gente não gastar mais tempo, aí eu vou simplificar aqui. Aí um dos documentos necessários é justamente o memorial técnico descritivo, ó. E a própria concessionária, ela já disponibiliza um modelo, ó. Vou baixar ele aqui e vou já mostrar para vocês. Ver se eu consigo abrir nesse computador aqui. Ah, tá. Me lembra a primeira vez que eu preenchi nesse memorial técnico. Vou até mostrar para vocês aqui. Ele não tem erro, é tipo uma receita de bolo. E para mim também é o documento mais chato
na hora de preencher, tá? Dá um trabalho. Assim, eu já estou mais maceteado, né? Mas mesmo assim, eu só sento para fazer isso aqui quando eu estou com disposição, porque são muitos os detalhes, né? Tá. Por exemplo, eu tô fazendo, como a gente está falando de memorial, né? Eu estou mostrando um modelo para vocês, que um modelo de memorial, um memorial técnico descritivo, ele é um documento que tem todas as informações relativas a um projeto, né? Se é um projeto de subestação, vai ter tudo que diz respeito àquela subestação. Se é um memorial de um sistema de medição coletivo, da mesma forma. E aqui, como a gente está tratando de um exemplo de um memorial técnico descritivo de um sistema de microgeração, aqui vai ter tudo que diz respeito, né, ao sistema em si. Então, olha só, esse modelo aqui ele é disponibilizado pela concessionária. Vamos supor que eu estivesse fazendo, né, preenchendo ele. Aí tudo que está em vermelho, aí eu edito, entendeu? Ó, microgeração distribuída, utilizando um sistema, aí o fotovoltaico. Só claro, ia colocar no tamanho certo, né? Fotovoltaico, aí por exemplo, de 10 kW, conectado à tensão da rede, 220 volts, aí caracterizado como é um autoconsumo local, é um autoconsumo remoto, é uma geração compartilhada, é um EMUC, que é empreendimento de múltiplas unidades consumidoras. Claro que a essa altura do campeonato eu já saberia qual é o tipo de modalidade que eu estou trabalhando, né? E a gente percebe que para preencher também ele tem que ter um certo conhecimento técnico, né? Senão não dá rock. Então, como eu só estou exemplificando, né? Aí é basicamente assim, eu vou editando tudo que está em vermelho aí, né? Aí aqui eu ia colocar o nome do cliente, aqui o RG dele. Aqui a primeira página são dados gerais, né? Aqui o nome, né, do responsável, a profissão, se é um técnico ou é um engenheiro, o registro, né, obrigatoriamente tem que ter. Aqui o nome da cidade, estado, enfim. Aí aqui, ó, essa página eu não vou fazer nada, que tá só a sigla, né, abreviatura, enfim. Sumário, a gente não faz nada, aí aqui começa. Nome da concessionária, Equatorial. Aí aqui de novo, fotovoltaico, né, coloca potência. Aí composto por. Aí aqui, ó, informar a quantidade de geradores e inversores, se for o caso. Aí eu ia escrever, por exemplo, composto por 32 painéis de 575 watts e um inversor de 15 quilowatts. Aí caracterizado como individual, por exemplo. Aí nome do estado, Pará. Aí aqui eu ia colocar os dados, né? Número da conta contrato, aí ia ter que ter o número da fatura, eu ia colocar aqui a classe. Você sabe o que é essa questão aqui de classe? Se é alta tensão ou baixa tensão, né, professor? Não. Não, é porque tem classe A e classe B, né? Não, a classe de respeito se é B1, porque assim, a gente tem os grupos tarifários, né? Grupo tarifário, tá? Então tem cliente grupo B e cliente grupo A, tá? Todos os clientes, né, que são alimentados basicamente na baixa tensão é grupo B, tá? E clientes alimentados na média tensão são grupo A.
Por exemplo, tu vê um supermercado, uma escola, enfim, uma edificação, né, que tem uma subestação, na fatura deles lá vai vir subgrupo, né? Aí tem o A1, A2, A3, A4, né? Tem uma série de grupos. Para nós, clientes residenciais, é grupo B. Aí tem grupo B1, B2, B3 e B4. O B1 é residencial. Vou mostrar isso para vocês. Isso aqui é importante, tá? Isso aqui está lá na NT01, mas vou colocar aqui. Grupo tarifário. Isso está na fatura de vocês, viu? Essa informação. Tá aqui. Ó, do grupo tarifário B, está na fatura de vocês, tá? Essa informação. Ó. O B1 é consumidor residencial, né? Incluindo baixa renda, tá? Aí B2 é produtor rural ou agroindústria. B3, pequenos comércios, serviços industriais, além do poder público e serviços públicos. E B4 é iluminação pública, tá? Esses são os grupos tarifários B. Aí eu sou B1, creio que todos vocês também, a não ser que alguém seja rural, né? Deixa eu ver aqui. Grupo tarifário A. Aí tem o A também, né? Não, e conforme vocês veem aqui por essa tabela, que até é melhor, esses A's aqui, né, estão relacionados com os níveis de tensão de fornecimento. Por exemplo, o A1, essa edificação ela é alimentada com uma tensão maior ou igual a 230 kV. A2 já é de 88 a 38, A3, 69 kV, A4, a grande maioria é A4, tá? Que é nessa faixa de tensão, 2,3 a 25 kV. A maior parte das edificações, né, assim do grupo A, elas são alimentadas por 13,8, né, que está dentro dessa faixa aqui de 2,3 a 25 kV, tá? Então tem os subgrupos, né, do tanto A quanto B também, tá? E o grupo A ainda tem essa questão aqui das tarifas azul, tarifa verde, tá? Horário de ponta, fora de ponta, mas isso aí a gente vai comentar lá pela OC 21, por aí 22, tá? Alguma pergunta, alguma dúvida? Não, professor. Cadê o memorial para a gente terminar aqui o memorial? Então, o memorial, como já deu para ver, é um documento que tem absolutamente todas as informações relativas ao projeto, tá? Olha aqui, ó, inserir nessa caixa de texto a planta de situação.
aqui a gente coloca, né? Vocês sabem o que é planta de situação? É aquele projeto que parece um mapa, né? Tipo como se fosse um mapa, né, da localização, né, da edificação, tá? Então aí a gente tem que colocar. Hoje em dia é mais de boa, né? Porque hoje em dia tem o Google Maps, né? Só tira o print ali, né, do Maps, da localização da edificação, aí coloca as coordenadas, pronto. Mas antes tinha que desenhar mesmo na mão, no CAD, né, no caso. Quando a gente tinha, eu acho que eu fiz isso só uma vez, ainda bem. A gente pegava um mapa, né, em si, aí ia fazendo, desenhando as linhas tudo por cima. Rapaz, dava um trabalho para fazer isso. Hoje em dia a gente só tira o print mesmo, essa planta de localização aqui, a gente só tira o print do Maps, né? Dá uma refinada ali, tira informações que não são importantes, né? E coloca as coordenadas, né? As coordenadas e pronto, tá? Pelo menos para fotovoltaico. Para projeto de subestação, a gente tem que representar a rede elétrica na linha, né? Na rua em si, né? Tem que colocar os portes, enfim. Vocês vão ver isso lá na UC, nessas de sistema elétrico de potência a partir da 20, tá? Aí aqui, ó, tem um quadro de carga. Aí eu vou passar rápido. Aí tem uma informação de cabo. Enfim, esse é o memorial técnico descritivo que posteriormente eu vou estar enviando um modelo para vocês, tá? Vamos lá. O memorial a gente já falou bastante, né? Como eu falei, a Equatorial ela disponibiliza os seus modelos, né, de memorial, tá? Mas assim, se alguém quiser criar o seu próprio modelo, pode, desde que tenha todas aquelas informações, né, solicitadas, né, ou obrigatórias, tranquilo. Eu já vi algumas empresas que têm o seu próprio modelo, né, os modelos muito bons, por sinal, mas eu mesmo, eu sempre quando faço, eu utilizo o próprio modelo da Equatorial. Aqui nós temos um quadro de carga. Deixa eu ver aqui se eu encontro um quadro de carga legal. Que inclusive é aquele mesmo, né, da atividade. Ó. Quem aí de vocês é bom no Excel? Eu só sei malmente abrir o computador, professor, mas em Excel. Olha, vou falar uma coisa séria aqui para vocês. Uma verdade, né? Eu, eu me considero assim que eu entrei na faculdade um pouco mais tarde do que deveria, né? Que eu terminei o meu ensino médio cedo, eu acho que eu tinha 16, 17 anos por aí assim. Só que eu me casei muito cedo, né? Muito cedo, aí comecei a trabalhar cedo também e parei os estudos, né? Parei os estudos. Então, resumindo, né? Eu só fui voltar, né, a estudar novamente, já entrando numa faculdade quando eu tinha 28 anos, né? Com 28 eu entrei na faculdade, né, voltei, coisa que já era para ter terminado se eu seguisse, né, continuasse com os estudos. Então, quando eu iniciei lá na faculdade, né, eu estava parado um tempão, né, um tempão sem estudo, sem nada, então eu não tinha nem e-mail, não tinha nada,
Se bem que a tecnologia não estava tão quanto está hoje, né? Mas resumindo, eu era muito travoso, né, em relação à tecnologia. Não sabia praticamente nada, né? Porque eu trabalhava dentro de fábrica, operando máquina, né, essas coisas assim mais braçais, tudo. É, e eu não deixei me desanimar, né, pelas minhas dificuldades. Fui atrás, aí com muito esforço consegui comprar um notebook, né? E fui, e hoje eu estou aqui, trabalho com isso, né? Também, né? Com a tecnologia, computador, enfim, tá? Então, pessoal, hoje em dia a gente mexer, né, com tecnologia, computador, software de programação, Word, Excel, tá? É fundamental, é o básico, tá? Por exemplo, se eu não soubesse, né, mexer no Excel, se eu não soubesse, né, lidar com internet, com programas, estaria complicado para mim, né? Então, se esforce. Hoje em dia, com o chat GPT, né, a inteligência artificial, né, de uma forma geral, ela veio para facilitar muito a nossa vida, tá? Não, tipo assim, vocês devem enxergar a inteligência artificial como uma ferramenta, não é como faz tudo para você, né? Tem aluno que pega e manda o chat fazer, né? E não filtra nada, né? Envia para nós tudo errado, sem pé nem cabeça, porque é, ainda existe, né, a possibilidade da inteligência te dar respostas erradas, né? Então é importante que tu, ao mandar, né, pedir um comando, alguma coisa assim, tu saiba filtrar, né, aquilo que ela está te repassando. Mas voltando, pessoal, essa questão do Excel, do Word, tá? Com o chat GPT tu consegue fazer muita coisa assim mesmo que tu fica. Eu mesmo fiquei impressionado, né? Eu estava criando algumas tabelas ali automáticas, né? Um negócio assim lá, mais elaborado para outro serviço onde eu tenho. E veio em minha mente, poxa, e essas fórmulas aqui, será que eu consigo fazer, né, usando a inteligência artificial? E fui ali passando, né, como era que eu queria, e rapaz, ficou um negócio assim, fora de série mesmo. Então, pessoal, se esforcem, né? Se esforcem cada vez mais e mais aí que vai dar certo, tá? Não vão vocês mesmos, né, criar barreiras, né? Ah, isso aqui eu não sei, não vou conseguir, não sei o quê, não consigo, não entendo. Não, se esforce que você consegue sim, porque na vida tem algumas coisas que a gente aprende com uma maior facilidade e outras não, é com uma dificuldade maior. Eu mesmo tenho facilidades, né, para aprender algumas coisas e outras eu já tenho uma certa dificuldade. E isso é natural para todas as pessoas, tá? Mas o que a gente não pode fazer é se acovardar, né? Não ir para frente mesmo das situações. Deixa eu ver se eu consigo abrir esse quadro de carga aqui maior. Não, ele abriu maior aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Olha, esse quadro de carga aqui, ele já está melhorzinho, né? Tá melhorzinho. Vou mandar um legalzinho para vocês também. Aqui, por exemplo, ó, tem o circuito de iluminação, né? O circuito 1, né? Um exemplo. Aí esse circuito ele é fase neutro, né? Método de instalação, vocês lembram lá dos métodos de instalação? B1, B2, né? Aí esse aqui, ó, B1, a tensão 220, potência total
em VA 44, aí a potência em watt é 40, né? Para ter isso aqui, tem que ter o fator de potência. Cadê o fator de potência? Não encontrei. O fator de potência, ele está rodando por trás aqui. Se é uma planilha no Excel, tá? Para chegar nesse valor tem que ter. Então era importante também colocar uma tabelinha aqui, uma coluna, né? Fator de potência. Aí tá aqui o FCT, que é fator de correção por temperatura. FCA, aqui a corrente é o fator de correção por agrupamento. A corrente nominal, o IB. Aí tem o cabo. Enfim, assim, creio que deu para compreender mais ou menos um quadro de carga, tá? Um quadro de carga, ele basicamente é como uma espécie de mapa, né? De mapa da instalação elétrica. Tu consegues organizar melhor, né? Tu consegue visualizar todas as situações, enfim. E aqui que eu falo para vocês, né? Quem manja, né, do Excel, enfim, você consegue automatizar isso aqui, né? Coloca ali fórmulas automáticas que na medida que tu vai preenchendo, tá? Ali a própria planilha ela já te dá qual é o cabo que tu vai usar, qual é o disjuntor. Porque imagina, tu vai começar preenchendo, né? A iluminação. Que na próxima aula a gente já vai começar a fazer isso na prática aqui, tá? Aí, nesse quadro de carga aqui não tem perímetro nem área. No que a gente vai fazer na semana que vem já tem. Aí tu começa, né? Perímetro e área. Aí, com base no perímetro, eu vou definir a quantidade mínima de ponto de tomada, né? A gente já comentou a respeito disso. E com base na área, a gente define a quantidade mínima de iluminação. A gente já comentou também sobre isso. Então, o que a gente preenche primeiramente, né, vai ser o perímetro, a área, enfim, e a partir daí a planilha já vai calculando automaticamente, né, para nós. Aí, como é que eu vou instalar? É método B1, B2, enfim, tá? Eu creio que deu para compreender de uma forma geral o que é um quadro de carga, tá? Eu sei que em relação às informações, né, só a gente ir fazendo mesmo, né, passo a passo, aí vai ficar bem claro para vocês, tá? Mas aí é fundamental que nessa OC, pelo menos, a gente saiba, né, preencher isso aqui corretamente e também interpretar, tá? Que venha assim um quadro de carga. Alguém tem alguma pergunta, quer acrescentar alguma coisa? Que inclusive, pessoal, deixa eu ver aqui. Esses quadros de carga você até consegue baixar na internet uns prontos. Deixa eu ver aqui. Quadro de carga Excel. Eu achei uma bacana aqui, só que é pago. Acho que R$ 100 tá cobrando. Eu baixei uma aqui. Isso aqui tá muito. Essa aqui tá boazinha também, só que ela não é automática. Deixa eu ver só mais uma para mostrar para vocês. Ó, em geral aqui. Vocês conhecem, né, em geral?
Eu ia falar agora nela. É, eu baixei uma vez, só que também eu não gostei muito dessa que tá aqui, porque ela é muito. Ó, tá pedindo e-mail, enfim. Tá muito simplesinha. Ah, tá até parecendo para vocês, né? Olha essa aqui. Olha essa outra aqui, bacaninha. É melhor mostrar para vocês. Nem é essa. Aqui. Ó, essa aqui já teve. Quem fez, né, já teve um pouquinho mais de trabalho. Eu acho que eu vou até usar essa aqui como base. Vou usar ela como base para automatizar. Por exemplo, o dormitório. Ó, aí tem aqui a distância, né? Tem aqui a área. Deixa eu ver aqui se ela tá automática. 5. Ah, tá automático, ó. Ó, por exemplo, eu tenho um dormitório, né? Aí a largura é 5 metros e comprimento 3,20. Aí ele já me calculou aqui a área e calculou aqui o perímetro. O senhor não está calculando, não está apresentando a tela para a gente, não, professor? Não. Ah, tá. Olha, se você não me avisa, eu ia ficar falando aqui um tempão. Eu já estava já querendo falar, professor. Tá. É porque como ficou um montão de tela aberta aqui, aí eu devo ter clicado alguma coisa, aí surgiu. Tá, agora tá aparecendo, né? Tá, professor. Olha essa aqui. Calculadora, previsão de carga. Vocês viram, né, onde eu baixei lá, tá? Só que ela ainda tá... Ah, não, peraí. Aqui, previsão área e perímetro. Cálculo de área. Ela tá simplesona, né? Ela tá simplesona aqui, mas já é um bom começo, né? Por exemplo, eu tenho um dormitório. Aí eu coloco aqui um dormitório, por exemplo, 4 por 4. Ó, aí me dá a área, né? 4 vezes 4. Perímetro também, né? Aí, ó, quantidade de tomada, ele já calculou aqui. Essa quantidade de tomada que ele calculou foi seguindo aquela regra, né? Aquela regra que levava em consideração a localidade, né? E o perímetro, tá? Por exemplo, se eu alterar aqui 5 metros, como eu diminuir, ó, mudou aqui. E ao mesmo tempo ele calculou aqui a iluminação também para mim. Então ele me calcula a quantidade de tomadas, né? Essa planilhazinha aqui, quantidade de tomadas e potência de iluminação. Bacana. Dá para colocar aqui também
cabo, né? Dá para calcular cabo, enfim, dá para fazer muita coisa aqui. Poxa, eu queria ter um tempo. Olha, assim, quem manja, né, Excel, tudo, vocês conseguem, né, criar uma planilha bacana e vender, né, na internet. Gostaram aí dessa planilha? Achei boa. Vocês viram onde foi que eu baixei? Deu pra ver, nossa. Peraí, deixa eu já resolver logo essa situação aqui para vocês. Colocar, acho que eu vou colocar ela aqui no mural, só um momentinho. Dê uma olhada aí no mural. Aí eu postei lá no mural, viu? Quem aí consegue ver se já tá lá? Eu vi aqui, pessoal. Não, tá aqui, planilha de carga, tá? Aí quando vocês clicam, porque assim, que ela tá zipada, né? Tá zipada. Já Aí, consegui ver. e tem outras planilhas aí também, tá? Tem outras planilhas, aí vocês brinquem aí legal aí com essa, Já consegui aqui, pessoal. Tá aqui, pessoal. Já vi já. tá? Quem não tem computador, vou ver se eu consigo jogar lá só ela mesmo, né? Só ela, porque eu mandei esse arquivo zipado, aí tem vários arquivos aí, tá? Vou ver se eu consigo mandar só ela para quem não tem computador, que você consegue abrir pelo celular. É só baixar o Excel, né, para celular e baixa normal e usa pelo celular. Pessoal, era basicamente isso. Eu queria mais dar um foco na atividade lá para vocês, tá? Preparar vocês para a atividade da semana que vem, dessa de quadro de carga, tá? A gente vai terminar um pouquinho mais cedo hoje, que eu tô aqui me arrastando com a voz, minha garganta tá doendo muito, tá? Aí não quero estar forçando ainda mais do que já tá. Eu peço até desculpa para vocês. Alguma dúvida, alguma pergunta? Ou tá tudo pelo certo? Tudo certo. Por enquanto tá de boa, pessoal. Pessoal, então peço perdão, desculpa, tá? Na próxima aula, terça-feira que vem, a gente já vai levar um pouquinho até mais tarde, tá? Que a gente vai ver se a gente consegue terminar outra atividade, que a outra sim, ela vai dar um pouquinho mais de trabalho, tá? Aí vocês vêm com papel, caneta, tá? Quem conseguir já fazer também ela pelo computador na hora, vai dar para fazer de boa, tá? E era isso aí, tá? Final de semana a gente tá aí de novo, se Deus assim o permitir. Pessoal, desde já, bom final de semana, tá longe ainda, né? Mas um bom restante de semana para vocês, tá, pessoal?
Boa noite a todos. Deixa eu ir ali ver se eu tomo um mel ali que tá pegando pra mim. Boa noite a todos aí. Boa noite a todos. Boa noite.